não conheceu um menino que tinha o olho maior que a barriga, tinha fogo no rabo, vento nos pés, umas pernas enormes e macaquinhos no sótão? Um menino que, se de repente sentisse um vazio, se abraçava, que não dividia alguns segredos com ninguém, chorava escondido se tinha tristezas e que brincava com o tempo, sempre conseguindo uma horinha para fazer tudo o que mais gostava. Já adivinhou, né? O menino maluquinho de Ziraldo continua encantando. Mas afinal, que mensagens aprendemos dessa história? E o mais importante, o que será que o menino maluquinho pode nos ensinar ainda hoje? Quer saber? Então fica com a gente. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a psicóloga Roberta Caminha, criadora do projeto Além do Autismo, que disponibiliza online 1000 dicas sobre como educar crianças, e a fonoaudióloga Adriana Fernandes, criadora do projeto Afetoterapia, que oferece a pais e profissionais informações sobre o desenvolvimento infantil através do respeito e da empatia. Um time eu tenho aqui. Muito obrigada. E a gente adora estar junto mesmo. E o que o menino maluquinho ensinou para vocês? Que mensagens vocês trazem lá do passado quando vocês leram o livro? Eu acho que o menino maluquinho, na verdade, ainda está na gente hoje, porque a gente tem uma oportunidade muito feliz, né, de ter escolhido profissão que trabalha com criança. Então, assim, a gente resgata o menino maluquinho da gente todos os dias. Na nossa oportunidade de trabalhar brincando, né, através da brincadeira, a gente tenta despertar as crianças, né, chamar a atenção dela, enfim, conectar com elas, engajar através dessa maluquice, né, de voltar a ser criança novamente. Voltar, eu acho que voltar também pro simples, né, de você perceber que você não precisa de muita coisa para ser feliz, né, e no nosso trabalho a gente tem que resgatar a nossa criança, o nosso menino maluquinho todo dia, e também dos pais, né? Porque, por incrível que pareça, brincar e voltar para o simples é difícil, né? A gente vai perdendo esse menino maluquinho ao longo do tempo, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho de resgatar o maluquinho de dentro dos pais também, né? Então, eu acho que é até uma quebra de paradigma, assim, para os pais, né? De achar que não, filho que vai brincar ali, não, mas você também pode voltar a ser criança, né? E a gente vê como é difícil para algumas pessoas isso, Deve né? ter sido vocês devem encarar muita resistência, né? Muito. Mas depois muita descoberta também, porque todo mundo gosta de brincar, né? O menino maluquinho, ele fala disso, ele fala do agora, né? Da preocupação com o brincar e com o ser muito verdadeiro. Vocês acham que falta muito isso na gente? Que a gente vai... Por que você falou que a gente vai perdendo? Por que a gente vai perdendo isso? Eu acho que a gente cresce baseado no que os outros esperam da gente, né? No julgamento dos outros, e isso acaba modelando a gente, né? Então, a gente acaba sempre se motivando através de uma coisa externa e não de uma coisa interna. E isso é uma coisa que chega a ser até meio louco, assim, você passar a vida inteira buscando uma aprovação, alguma coisa, e aí lá pelas tantas... Quem mergulha numa de autoconhecimento, né, e tudo, acaba vendo que, calma, peraí, cadê minha motivação interna, né? E não através do julgamento do outro, né? Então, mas assim, dentro da sociedade que a gente vive, acaba que é um processo natural isso, né? E a gente faz um exercício de falar, não, calma aí, não vamos comparar a criança com o outro, né? Vamos deixá-la descobrir por ela mesma, né? Vamos deixar ela criar e não encaixar ela numa coisa pré-formatada, né? Eu acho que o menino maluquinho traz isso, essa coisa da autenticidade, né? De ser espontâneo, de ser natural, né? E a gente tem que resgatar isso, né? É uma coisa que é pouquíssimo, né? Ou quase nada valorizada hoje, porque como as tendências das famílias, né? Até porque você falou mesmo, pela sociedade, pela nossa cultura, por como a gente está atualmente, sempre em busca de produto, né? De sucesso, de resultado. Os pais ficam muito preocupados na relação com a criança, de ensinar coisas, né, dela estar o tempo todo tendo que aprender, tendo que mostrar resultado, tendo que ter respostas, e deixam, né, morrer esse lado maluquinho, esse lado solto, esse lado espontâneo, autêntico, como a Rob falou,
que é o que exatamente a criança está buscando nos pais. Então, assim, a gente vê crianças num movimento de busca delas, né, dos pais, de resgatar isso nos pais e encontrando barreiras, encontrando pais fechados, querendo voltar à coisa mais formal, ao padrão de ensino em si, e eles querendo se divertir. Então, assim, a gente sempre fala, né, no consultório que essa ajuda a família a resgatar a criança é até delas permitir ler livros como Menino Maluquinho, entre outros, e se encantar de novo por aquela história, por aquela criança, e principalmente voltar ao encantamento com o próprio filho. Eu acho que no momento do nascimento, do parto em si, né, que você tem o filho na mão e você fala, nossa, eu que fiz, né, que milagre da vida. Você fica realmente encantado. Mas com o passar do tempo, com tanta coisa na nossa cabeça, enfim, na pressão da sociedade, etc., dos pais, esse encantamento vai se perdendo. E é tão maravilhoso quanto a criança, no dia a dia, com as descobertas que faz, né? A gente voltar a se encantar com elas, né? E é isso que a gente tenta resgatar Vocês nos acham pais. que os meninos hoje estão deixando de ser maluquinhos? Por conta dessa pressão? Eu acho que estão sendo tolhidos ali, né? Estão sendo enquadrados, né? E porque quem é maluquinho acaba sendo julgado, né? Ou acaba sendo diagnosticado, né? Uma criança que é mais agitada tem TDAH, ou tem um que é mais desafiador, porque é o cara que veio criticar, que veio, não, calma aí, não é assim, não vou aceitar tudo dessa forma, é o que tem o transtorno opositor. Então, assim, tudo tem que ter um nome, né? A criança não pode simplesmente ser, né? Então, a gente ainda... O menino maluquinho seria TDAH, porque ele perde um caderno Sim. todo dia, né? Ele seria logo diagnosticado e estaria tomando remedinho. Certamente. A gente chegou a pensar isso, né? Que como ele mesmo, como você fala na chamada, né? Contando sobre ele, como ele descobre recursos, né? De se regular, de estar bem com as próprias emoções. Isso é encantador. E é isso que a gente tem que ajudar as crianças a fazerem hoje em dia, mas principalmente começando pelos pais, porque os pais não têm feito isso, não têm conseguido fazer. E aí não conseguem ser modelos para os filhos. E eu acho que tem uma coisa também, Dani, assim, das crianças hoje em dia não poderem ter um ócio, né? Isso. Tem que estar sempre ocupada, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. E isso é um mal muito grande, porque a criança, é no ócio que ela cria, né? É no ócio que ela vai, como o menino maluquinho, criava as coisas dentro da cabeça dele, né? Ele criar. Então, assim, as crianças já não têm mais isso hoje, porque ela está sempre ocupada, seja com um tablet, com uma televisão, ou seja com milhões de aulas e atividades, ou milhões de deveres, né? Então, falta o não fazer nada. Né? O não fazer nada é importante, porque é ali que a criança está elaborando as coisas dela, né? Exato. E isso hoje em dia quase você não vê, né? Porque estão sempre ocupadas, mas sempre não com ocupadas. coisas delas, de fato, né? Com a criação delas, com o lúdico delas, mas sim com o que elas precisam fazer para ter um futuro de sucesso. Exato. Na vida de vocês, e aí pode ser infância, pode ser adolescência, pode ser coisas que vocês mesmas se tolhiram e que percebem hoje, em que momento vocês podem me dizer assim que essas meninas maluquinhas foram tolhidas ou perderam um pouco, tiveram que perder um pouco, pelo menos momentaneamente, a sua espontaneidade? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho a experiência de vocês para cá. Eu acho que na minha experiência foi por ser filha mais velha, né? Eu acho que eu sempre tive que ter uma responsabilidade sobre os meus 2 irmãos mais novos, que acabava tolhindo a minha infância, né? A minha parte criança. Então, toda vez que eu tentava ser infantil, né? Como a idade pedia, né? Brincar mais leve, eu era lembrada que eu tinha os 2 irmãos para dar o exemplo, então eu não podia fazer bobeira, eu não podia brincar tão solto, então eu tinha que ser ao clube. um modelo. Isso era tenso. Isso é muito ruim, né? Eu passei muito por isso. Assim, meu irmão é um ano mais novo Um ano do que só. eu. Um ano. E era assim, olha, você tem que dar o exemplo, hein? Você é mais velha, hein? Isso, Você não o sei o tempo quê. É inteiro. uma cobrança, é um peso horroroso, né? Roberta, você? Eu não tive isso porque eu sou a mais nova, na verdade, né? Assim, que eu me lembre, assim, eu acho que teve muito a ver com talvez uma cobrança minha mesmo de um perfeccionismo. Eu acho que com uma busca de um perfeccionismo, eu fui deixando de ser natural, sabe? Eu fui deixando de ser espontânea e muitas vezes não fazendo coisas porque eu já sabia que não ia ser perfeito, então eu já preferia não fazer, sabe? Então, eu lembro que eu adorava cantar, desde pequena eu cantava, amava, e aí teve um episódio na escola que um professor levou um violão
E aí todo mundo, a Roberta vai cantar. Aí eu comecei a cantar, tipo, na segunda nota eu dei uma desafinada, professor. Ih, não, me zoaram, assim, a turma toda me zoou. Dali eu acho que eu parei de cantar, sabe? Porque foi uma coisa que me marcou tanto, assim. Travou. Que me travou. Então é isso, eu acho que eu perdi, porque a coisa da perfeição entrou, né? E aí você deixou de ser natural, porque você gera uma cobrança de não. Então tem que ser sempre afinado, sempre perfeito, então é melhor já nem fazer, cantor né? profissional não desafina nunca, gente. Claro, que isso, exato, né? A voz é falha também, né? Uma coisa que o Menino Maluquinho tem de bacana, e eu queria que vocês falassem um pouco disso, e falassem dessa necessidade que a gente tem, de se respeitar. Ele se respeitava muito, né? Tinha segredo que ele não contava pra ninguém, né? Que eram os segredos mais segredáveis. Não sei se vocês lembram. Tinha aquela questão dele ficar, às vezes, dias trancado no quarto lá, brincando e tal. Então, assim, ele tinha um autorrespeito muito grande. Eu acho que isso também é o que faz a figura dele ser tão encantadora, né? Além da criatividade, o respeito. E aí eu queria que vocês falassem, vamos falar de respeito. Eu acho que a gente vive numa sociedade que quando vira essa coisa de agradar muito, agradar nas redes sociais para ser muito curtido, né? Esse autorrespeito vai um pouco embora? Ah, vai. A gente se violenta, né, em alguns momentos, assim, de não se permitir mesmo viver coisas ruins. E é uma coisa que a gente conversa sempre também, a importância de viver mesmo, em forma profunda, os sentimentos não bons, né, os sentimentos negativos. E a gente acaba ignorando eles porque eles não têm espaço, né? O Facebook não tem espaço, as redes sociais em geral não tem espaço para tristeza e coisa. Todo mundo quer postar e demonstrar felicidade, né? Sucesso e tudo mais. E você acaba se sentindo pior sozinho ali, longe do mundo virtual. O real é pior, mas você não quer demonstrar. Então essa necessidade de você ficar bem, acaba te deixando não viver absolutamente, profundamente as experiências não boas. E aí você não resolve elas, vai deixando lacunas. E isso é muito terrível. E as crianças crescem sem essa noção também, né? Porque tem que estar sempre feliz, tem que estar tudo sempre bem. A criança tá triste, não, já vai passar. Não, pô, ela tá triste, vamos viver o triste ali dela, né? Deixar ela entender o corpo dela, entender as emoções dela, né? E a gente quase não valida as emoções da criança, né? Então isso é uma coisa... E faz com que a criança se afaste do corpo dela, né? Essa coisa do respeito, do autoconhecimento, né? Eu acredito que o Menino Maluquinho, ele tem um autoconhecimento muito grande, né? Esse respeito envolve um autoconhecimento. E hoje em dia a gente afasta as pessoas do próprio corpo, né? Do próprio conhecer. Desde, tipo, a gente estipula qual é a hora que tem que comer. Pô, a criança tá com fome? Às vezes não tá, o corpo dela não tá dando sinais de fome, mas ela tem que comer porque tá na hora de comer, né? Então você se afasta dos sinais do seu corpo, a gente desaprende a ler o nosso corpo porque são sempre coisas externas que estão manipulando e que estão dominando, né? E ele é um exemplo de que não, de que ele se conhece e se respeita nesse sentido, né? E o que é interessante é que sempre um livro fala assim que ele era muito amado, muito amado. E esse amor vem com respeito para com ele também, porque quando ele entra no quarto para ficar na dele, coloca ali não perturbe, não se aproxime, alguma coisa assim, as pessoas não vão lá entrar. Isso. Né? Ele tinha segredos que ele só dividia com a mãe, segredos que ele só dividia com o pai. Mas em nenhum momento mostra os dois, não, o que ele te contou, o que não sei o que conta pra mim, porque você não gosta de mim. Né? Ele é uma criança muito respeitada, é a questão do modelo que a gente sempre fala. E a criança sente, né, quando tem esse respeito, quando tem esse amor, né? É importante demonstrar, e essa é uma forma perfeita, né, de você respeitar o momento do outro, né? E não exigir que a criança que tá triste, não, vem aqui porque tem que fazer, eu tenho que me contar. Não, né? É através do respeito, né? Então... Muito legal. Vou pedir para vocês segurarem aí. A gente vai para um breve intervalo e na volta mais maluquice. Não desgruda.